E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Esse é o canal DPA Matemática. Olha só, às vezes acontecem algumas coisas na aula de matemática que não tem como você escapar. Às vezes a aula é sobre teoria e é uma aula muito chata e maçante. Só que ela precisa ser dada para poder fazer o conteúdo seguir em frente. Infelizmente, esse é o caso agora. Esta aula vai ser puramente teoria matemática. Então, ela é chata, maçante, mas precisa ser dada para você entender o que vem a seguir. Então, numa situação dessa, o melhor a fazer é ter calma, prestar atenção naquilo que o professor está explicando e fazer os exercícios depois, bem devagarzinho, para que este conhecimento entre na sua cabeça. Olha, através dos diagramas, hoje nós vamos definir conceito de função, né? Já foi dito em vídeo anterior, mas nós vamos dar mais detalhado. Vamos definir função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Se você gostar, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Então, olha, bem devagar, prestando bastante atenção, bora para a louça. Estou colocando novamente na tela a definição de função, porque nós vamos entendê-la agora de uma maneira mais pormenorizada através do diagrama. Lembrando que nós vamos usar um diagrama, vou escrever aqui, ó, que, em homenagem aos dois matemáticos que o inventaram, se chama diagrama de Van Euler. Ou seja, Van é o nome do primeiro matemático, Euler é o nome do segundo matemático. Lembrando que Euler tem esse nome na língua portuguesa, porque se você for falar o nome dele na língua original, no alemão, é Euler. Mas aqui no Brasil a gente fala assim mesmo, né? Diagrama Van Euler. O que o diagrama Van Euler mostra? Ele coloca um conjunto, aqui, ó, um conjunto numérico, comparado a um outro conjunto numérico. Diagrama de Van Euler é isso. Então, no estudo da função matemática, a gente viu isso aqui, ó. Olha, para cada elemento x do conjunto A, que é o que eu destaquei aqui em azul, vai existir um único elemento y do conjunto B. Então, vai haver uma certa relação matemática. Para facilitar para você, vai haver uma conta, uma operação, e o resultado dessa operação é único. Então, olha, a partir do valor x1 lá do conjunto A, vai ter como resultado um único valor y1, que vai pertencer ao conjunto B. Mesma coisa aqui. A partir de uma variável x2, que pertence ao conjunto A, a hora que eu rodar a função em cima dessa variável, só terei um único resultado, no caso aqui, representado pelo y2. Isso é o quê? Isso é definição de função matemática. Nós já vimos também que o conjunto origem recebe o nome de domínio, o conjunto de chegada recebe o nome de contradomínio, e às vezes pode acontecer que no conjunto de chegada nem todos os valores vão ter relação com o conjunto original. Por exemplo, se eu tiver um y3 aqui, e esta relação que vier do conjunto A envolver só dois dos elementos, então este subconjunto recebe o nome de imagem. Isso é só uma recapitulação, gente. Já vimos isso em vídeo anterior. Muito bem. Eu quero mostrar agora para vocês como é que esse diagrama de Van Euler pode mostrar outras relações que vão acontecer
e que essas relações que eu vou colocar na lousa para vocês, algumas serão funções, outras não serão funções. Então, vou apagar a lousa aqui e já volto para mostrar isso para vocês. Então, você está vendo na lousa 3 diagramas diferentes, 3 diagramas de Van Euler. No primeiro, a gente tem a demonstração, através do diagrama, de uma função matemática. Perceba que este x1 tem um único correspondente no contradomínio, né? O y1. Eu vejo isso pela setinha, ó. A setinha, ela está aqui para representar a função, ou a operação matemática que leva o x1 até o resultado y1. Olha, eu estou chamando o conjunto origem de domínio, o conjunto chegada de contradomínio. Então, não estou mais chamando de A e B. Já estou usando os nomes da teoria. Então, perceba que para o item 2, aqui, para o elemento 2, x2, perdão, a relação é a mesma. Então, isto aqui é uma função, porque para cada x existe um único y lá no contradomínio. Então, se isto aqui é uma função, sim, é uma função. Perfeito. Ok? O que eu estou reparando? Que os dois elementos que são provenientes da função em cima dos dois valores de x, eles são únicos no contradomínio. Então, eu digo que o conjunto imagem, ele é exatamente o contradomínio. Então, nessa situação aqui, contradomínio é igual à imagem. Perfeito. Está ótimo. Continua sendo uma função. Repare agora. Será que este diagrama aqui, o segundo, vou até botar aqui, ó, uma interrogação. Será que isto é uma função? Para o vídeo, né? Pausa o vídeo e tenta dar a resposta. E aí? O que você achou? Bom, esse x1, ele enxerga mais alguém além do y1? Repara que aqui, olha, continua havendo um único elemento no contradomínio que vem a partir da função f de x1. Está vendo? O x1 enxerga somente o y1 e o x2. O x2 também enxerga somente um único elemento, ó, o y1. Nesse caso, isto é uma função também. Maravilha. Só que aqui, o conjunto imagem não tem o mesmo tamanho do conjunto do contradomínio, como no primeiro diagrama. Aqui a imagem é menor, ela é um subconjunto do contradomínio. Tranquilo? Agora aqui. Será que esse terceiro diagrama ele é uma função? Repare que o x2 ele tem uma relação matemática com o y1 e também com o y2, olha. Portanto, quando você rodar uma função em cima do x2, ó, quando o f de x2 for rodado, qual será o resultado? y1 ou y2. Portanto, os y's aqui não são únicos, provindo dos valores de x. Logo, eu não tenho essa relação aqui, ó, um único correspondente no conjunto B ou no contradomínio. Ó, isto não é uma função. Tranquilo? Primeira coisa dessa aula era isso. Agora nós vamos conhecer os 3 tipos de funções que existem. Bom, pessoal, a boa notícia é que nós já passamos da metade da aula. Tem mais esses 2 conceitos aqui para eu explicar para vocês. Depois vai faltar dizer o que é função bijetora e a aula acaba. Então, vamos lá. Função sobrejetora ou sobrejetiva. Dependendo do material que você estiver usando,
Você vai contar qualquer um desses dois nomes. Bom, para uma função ser sobrejetora, óbvio, ela tem que cumprir a definição. Existe um único y para cada x. Beleza. Só que, se ela for sobrejetora, a imagem, ou seja, a quantidade de elementos dentro do contradomínio, é igual ao próprio contradomínio. Tá vendo? Olha. A imagem não é um pedacinho do contradomínio, é o contradomínio todo. Então, nesse caso aqui, esse diagrama mostra um domínio com dois elementos, um contradomínio com dois elementos, e mostra também que em cima de cada um deles existe uma única função. Logo, a f de x1 é igual a y1. A f de x2 é igual a y2. A imagem é y1 e y2, e o contradomínio todo também é y1 e y2. Quando você vê um diagrama desse jeito, isto aqui é uma função? Isto é uma função. E nesta configuração é uma função sobrejetora. Por exemplo, o diagrama de baixo é uma função também, porque repare, ó, o x1 ele enxerga só o y2. O x2 ele enxerga só o y2 também. Só que aqui você não tem a mesma situação da de cima. A imagem é menor do que o contradomínio. Então, você não tem isso aqui, ó. A imagem não é o mesmo tamanho do contradomínio. Portanto, isto é uma função, mas não é uma função sobrejetora. Tranquilo? Definição de imagem injetora. Está dizendo aqui, se o A for diferente do B, ou seja, se os elementos do domínio forem diferentes, a f de A vai ser diferente da f de B. Ou seja, os y que vão aparecer aqui serão diferentes também. Então, perceba aqui que nesse primeiro diagrama, desculpe, olha eu falando bobagem. Esse primeiro diagrama, eu tenho que, olha, x1 enxerga y1, e ele é único. x2 enxerga y2, e ele é único. Só que aqui, no meu contradomínio, tem mais um elemento. Então, eu não tenho a imagem igual ao contradomínio. Ela é um pouco menor, ela é um subconjunto. Bom, quando isto acontecer, ou seja, se o A for diferente de B, ou seja, o x1 é diferente de x2, então o y1 vai ser diferente do y2, que é o que está mostrando aqui, olha. F de A vai ser meu y1. F de B vai ser meu y2. Então, isso é uma função? É uma função, sim. E é uma função injetora. Perceba que isso não acontece aqui embaixo. Olha, eu tenho aqui, ó, no conjunto domínio, olha, tem três elementos, o x1, o x2 e o x3. Perceba que o x1 enxerga somente o y1, o x2 enxerga somente o y1, o x3 enxerga somente o y3. Portanto, isto é uma função. Beleza. Só que repare o seguinte, olha, quem é y1? Não é o resultado da função em cima do x1? Portanto, o y1 é f de x1. Só que também é a f de x2, por causa desta setinha aqui. Então, você não tem essa relação de uma função ser diferente da outra. Aqui, f de x1 é igual a f de x2. Ou seja, vai ficar assim, ó. F de x1 vai ser quem? Vai ser o y1. E a f de x2? Também vai ser o y1. Então, não tenho essa diferenciação. Portanto, isto aqui é uma função, mas ela não é
uma função injetora. Ao contrário do que possa parecer, quando você junta as duas, né, a sobrejetora e a injetora, ela aparece com esse nome, bijetora. Então, às vezes, a gente pensa assim, puxa, essa vai ser difícil. Como é que junta os dois? Bom, perceba que nesse diagrama não sobra ninguém aqui no contradomínio e na imagem, né? Reparou que a imagem tem o mesmo tamanho do contradomínio? Ó? O conjunto imagem, ó, ele é igual ao contradomínio. Além disso, você tem que situação, ó, este cara não está saindo daqui e indo buscar um cara que já estava sendo enxergado por outro elemento. Apesar disso que eu desenhei aqui em verdinho ser uma função, isso aqui não está acontecendo. Olha, percebam que para cada x existe somente um y. Mas se você pensar ao contrário, ó, para cada y existe somente um x. Então, olha, o x1 dá origem a y1. E o y1 só vem do x1. O mesmo vale para os outros elementos. Então, isto é uma função? É. Além disso, ela é uma função bijetora. Ok? Então, gente, é chato mesmo, é cansativo, é enfadonho, mas não tem como escapar. Às vezes, a gente tem que enfrentar. A hora que você colocar esse conceito na sua cabeça, está tudo certo. Bom, não tem outro jeito de aprender isso se você não fizer alguns exercícios sobre o tema. Então, assista o vídeo quantas vezes você precisar. Se ainda permanecer alguma dúvida, você me contata pelo meu e-mail, que vai estar aí sempre na descrição do vídeo, e bora fazer alguns exercícios, tá bem? Vou deixar para você fazer isso na sua apostila, no seu livro, para esse vídeo não ficar muito longo. Tchau, pessoal. Até a próxima.